Bom dia. Se não se importam, eu gostaria de interromper esta aula para fazê-los pensar um pouco. Algum de vocês já parou para pensar em qual é o tamanho do universo? Como assim você quer interromper a aula? Quem é você? Ah, me desculpem. Me chamo Immanuel Kant. E quem é Immanuel Kant? Essa é uma boa pergunta. Vejamos como posso respondê-la. Bom, posso dizer que nasci em 1724. Vivi, estudei e lecionei na cidade de Königsberg, uma cidadezinha da Prússia Oriental. Em 80 anos quase não saí de minha cidade natal e procurei sempre ser regrado e pontual nos meus afazeres. Você deu aula do quê? Fui professor de Geografia e Ciências Naturais e em 1770 fui nomeado professor catedrático na Universidade de Königsberg, uma grande honra. Também sou considerado um perito em filosofia e filósofo, tendo escrito vários livros sobre o assunto. E não é a mesma coisa, um perito em filosofia e um filósofo? Não. Um perito em filosofia é alguém que estuda a filosofia em sua totalidade, como um professor faria. Um filósofo é aquele que desenvolve sua própria teoria. Eu fiz os dois. Hume, particularmente, foi uma grande inspiração para que eu produzisse meus próprios trabalhos, especialmente os que tratam sobre metafísica. Mas também tive uma grande influência do pensamento dos racionalistas da Idade Moderna, que vieram antes de mim e da fé cristã. Pois cresci numa família de protestantes bastante fervorosos, eu diria. Como a religião pode ter influenciado o seu pensamento filosófico? De diversas maneiras. A principal foi no campo da moral e da ética, que se resumem a 3 princípios básicos. O primeiro é que tudo o que se faz deve ser dotado de universalidade. Logo, você só deve fazer aquilo que acha certo que outras pessoas também o façam. O tempo todo. Se alguma coisa parece errada em algum momento, é porque ela é errada sempre. Como mentir. Às vezes parece não ter problema inventar uma desculpa qualquer para evitar aquela bronca chata da mãe. Mas no final das contas, ainda é errado mentir. Exato. O segundo princípio é de que todas as pessoas devem ser tratadas como um fim em si mesmo, não como um meio para se atingir outro objetivo. Em outras palavras, as pessoas não devem ser usadas para se chegar a outros fins. Ué, mas e quanto ao bem maior? Não, até o bem maior fica em segundo plano, pois os fins não justificam os meios. O terceiro princípio ético é que você seja a autoridade moral de todo o universo, agindo exclusivamente segundo o que você acredita ser o certo. Isso é muito bonito em teoria. Mas se chega um cara na sua casa com uma cara de louco, segurando um machado, e pergunta onde estão seus filhos, para que ele possa cortá-los em pedacinhos, você não vai dizer a verdade para ele. Ora, é claro que sim. Você não é responsável pelas decisões morais dos outros, apenas pelas suas. Não é porque a moral do assassino está distorcida que você precisa distorcer a sua. Bom, acho que também não seria moralmente errado trancar a porta e chamar a polícia neste caso. De fato, não seria. Mas, afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Já disse, vim interromper a aula de vocês. Alguém consegue me dizer se esse apagador é real ou não? Ora, é óbvio que ele é real, pois estamos vendo ele aí, e você pode senti-lo, não pode? Mas quem garante que este apagador que você está vendo é realmente o apagador que você está vendo? Me dê algum tempo para analisá-lo, medi-lo, pesá-lo, ver do que é feito, de onde veio e para onde vai. Só então podemos ter certeza de que ele está realmente ali. Ora, mas tudo isso não é necessário. Você já o está vendo, já o está sentindo em suas mãos, e até pode sentir-lhe o cheiro de giz acumulado. Aos mais corajosos, até o gosto lhes é sensível. Toda a prática diz que o apagador é real e ali está. Não necessita desse monte de baboseiras todas. Baboseiras? Então você acha que a razão humana é uma baboseira? Se não fosse por ela, nada nos diferenciaria dos animais.
Apenas pensando e racionalizando os fatos, podemos nos determinar como seres humanos, seres pensantes. Se a minha razão não reconhece que este pagador existe, então ele não está realmente ali. O que este homem tem em mãos não passa de uma percepção imperfeita de um apagador. Garotas, não briguem, tolinhas. Ambas estão certas quanto à existência do apagador. Não há motivo para tanto desentendimento. Como assim as duas estão certas? Estamos falando de coisas completamente opostas. Não, estamos apenas falando dos dois lados de uma mesma moeda. Você está certa em afirmar que os nossos sentidos percebem o apagador e que isso é prova suficiente de que ele existe. Se não fosse pelos nossos sentidos, não teríamos como coletar material para ser processado pela razão. É como se as nossas impressões do mundo fossem o material do conhecimento. Isso, mas também a razão tem um papel fundamental na forma como processamos esse material, dando-lhes formas específicas. Por mais diversas que sejam as experiências sensoriais, não é possível para o homem perceber as coisas fora de um formato que lhe seja compreensível. Quer dizer que razão é limitante? Não exatamente. A razão é apenas a maneira como o homem percebe o mundo. Não conseguimos, por exemplo, conceber nenhum fato que ocorra fora do espaço do tempo. Se a nossa razão nos dissesse o contrário, não é possível alguma coisa acontecer desligada da espacialidade ou do tempo, então seríamos capazes de perceber tais fatos, caso eles realmente existam. Nunca poderemos dizer categoricamente como as coisas são de verdade, apenas como elas são para nós. Outra premissa da qual a mente humana não consegue se afastar é da lei da causalidade, onde tudo é parte de uma relação de causa e efeito. É impossível conceber um fato que esteja fora desses três elementos. Agora, alguém consegue responder a minha primeira pergunta? Qual é o tamanho do universo? Ora, é óbvio que é infinito. Por quê? Porque é o que os cientistas dizem. Mas não tem como ter certeza, não é? Só o que eles fazem é um bando de cálculos, mas ninguém nunca viu nada infinito. É exatamente por isso que não podemos ter certeza do tamanho do universo. Sem que o homem tenha sido exposto à experiência sensorial do infinito, não há como a razão chegar a uma conclusão absoluta do que é o infinito, e se ele se aplica ao universo, por exemplo. Quer dizer que tem coisas que nem a razão humana e nem os sentidos são capazes de compreender, por mais que o homem tente e queira com todas as forças da sua curiosidade? Sim, pois também é um imperativo da razão humana fazer perguntas, mesmo que não encontre as respostas para tudo. Isso abre novamente um espaço para a religiosidade. Aquelas coisas que não podem ser compreendidas pela razão ou pelos sentidos recaem automaticamente sobre o campo da fé, pois é necessário para a moral do homem acreditar em certas premissas, como Deus e a imortalidade da alma, por mais que essas coisas jamais possam ser comprovadas. Tá, mas como é que a gente pode aplicar tudo isso na realidade? Somos estudantes de arquitetura, não de filosofia. Para que vamos usar essas ideias? Ora, vocês que me mostrem.